Muito bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre os seus corações, suas vidas, suas famílias no dia de hoje. Eu queria me apresentar, eu sou o pastor Alexandre, eu sou auxiliar da comunidade Conviver, aqui próximo ao Parque de Madureira, ligado ao presbitério da IPB de Madureira, e que tem como líder o pastor Francisco Trota, que também é o pastor da igreja IPB, segunda IPB de Honório Gurgel. Eu estou aqui a convite do nosso querido irmão Pedro, lá de Turiaçu, que tem o projeto, canal do YouTube Evangelizando o Mundo, que gentilmente me convidou para trazer uma meditação nesse tempo de confinamento e que trouxesse para a gente a perspectiva de que confinamento não é de fato estar paralisado, não é de fato estar impotente diante dos desafios e principalmente da obra de Cristo, mas pelo contrário, pode ser um tempo muito produtivo, pode ser um tempo muito abençoado e abençoador para todos nós. Então eu começo compartilhando um texto, está lá em Filipenses capítulo 4, de 1 a 7, cujo tema no meu coração eu tive como a verdadeira paz. E aqui na carta de Paulo aos Filipenses, ele escreve para a gente, a partir do versículo 1 até o 7, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram-se no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Bom, meus amados, ao meditar nesse texto, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que Paulo aqui se encontrava na sua segunda prisão em Roma. Ou seja, Paulo que está apacentando a igreja, Paulo que está direcionando essa igreja de longe, né? Já que ele estava preso em Roma, muito distante das igrejas da Ásia Menor, como era a de Filipos. Mas, por outro lado, Paulo, ele não se sentia preso, pelo contrário. Ele recebia visitas, ele continuava orando, e essas visitas que passavam, né, que iam até ele em Roma, traziam, né, um relato sobre a situação das igrejas que ele havia fundado. E à medida do que ele ouvia, das situações, dos perigos, das dificuldades dessas igrejas, Paulo escrevia cartas orientando, direcionando, pastoreando essas igrejas para que elas retomassem o caminho do Evangelho de salvação. Aqui, em especial nesse texto, eu chamo a atenção que o próprio Paulo ele poderia estar numa situação de ansiedade, uma situação de falta total de paz, afinal ele estava preso, ele não podia ir até os irmãos, ele não podia fazer, né, aquilo que ele estava acostumado, que era orar junto, aconselhar olho no olho com cada um. Ele não tinha ferramentas da internet como hoje nós temos. Mas a despeito disso, ele não estava parado, pelo contrário, ele trabalhava arduamente pelo Evangelho. E mais do que isso, em meio a toda essa tribulação que ele vivia, que afinal de contas, quem, né, em sã consciência gostaria de estar encarcerado? Nós que estamos aí em casa por força dessa pandemia, 20 dias, 30 dias, já ficamos desesperados. Imagine ficar meses encarcerado e na perspectiva, como a de Paulo,
Não de ter livramento, não, mas na perspectiva de ser morto, de ser martirizado, de ser lançado aos leões. Mas Paulo aqui nos dá um exemplo de um coração apacentado, de um homem que, a despeito de tudo que o cercava, estava em paz. E quando eu olho para essa perspectiva, para essa paz que ele exibe, né, no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus conselhos, eu acho uma inspiração e um modelo a seguir para a gente, um exemplo a seguir e a colocar em prática na nossa caminhada. Então, quando eu medito nesse texto e compartilho para os irmãos, eu creio que aqui tem muita coisa boa para que a gente possa aplicar na nossa vida e, de fato, experimentar essa verdadeira paz que tem sido tão necessária nos dias de hoje. Paulo começa aqui exortando a Evódia e Sintique, lideranças da igreja de Filipos, a pensar concordemente. Ou seja, uma casa dividida não prospera, e Paulo sabia disso. Então a primeira coisa que Paulo faz é que eles, aconselha que eles se interajam, que eles se procurem, que eles busquem entre eles o entendimento, e ainda fala mais, ele chama mais um irmão, Clemente, para ajudá-los nisso. O Evangelho diz, se estão dois irmãos em conflito, chama um terceiro irmão, conversa com eles, busque um entendimento. E esse é o papel do cristão. A gente vive tempos em que as opiniões diversas são rechaçadas com uma violência que fecham os canais de comunicação. A gente vê isso, não precisa ver presentemente não, na internet mesmo. Alguns se colocam, eu sou contra o Bolsonaro, eu sou contra o Lula, e aí vira uma briga. E às vezes cristãos mesmo estão brigando, irmãos em Cristo que, independente da denominação, poderiam estar se juntando num propósito de evangelizar, de nesse momento trazer palavras de vida para aqueles que estão desesperados, aproveitar essa oportunidade. Às vezes ficam brigando entre si. E além de ficar feio para o Evangelho, isso não traz bem nenhum e não agrada ao Senhor. Paulo começa já trabalhando essa dissensão e buscando que os irmãos reflitam sobre o entendimento, deixando claro que ele e os outros irmãos têm o nome escrito no livro da vida, ou seja, eles reconheceram Jesus, são salvos. Então eles já têm o bem maior. Então, nesse momento, o que importa é deixar as pequenas diferenças de lado e levar esse evangelho, compartilhar essa salvação com outros. E aqui Paulo nos traz 3 pontos que eu acho fundamentais para que a gente possa experimentar essa paz que excede a todo entendimento e que todo mundo busca. Ele começa dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo deixa um exemplo para a gente que se a nossa alegria estiver no Senhor, se o nosso regozijo de fato estiver em buscá-lo, em sentir a sua presença, em ter intimidade com Ele, em valorizar tudo que Ele fez e continua a fazer por nós, se a nossa alegria estiver focada nisso, nada vai poder roubar a tua alegria. As decepções, as circunstâncias. Muitas vezes a gente confia no homem, na carne. E a Bíblia é clara quanto a isso. Ela diz, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço forte. Ou seja, se eu coloco todas as minhas esperanças em alguém, ainda que seja alguém que eu confio, meu pai, minha mãe, pessoas próximas, mas são falhos, são humanos, eles vão me decepcionar. Mas o Senhor não. Ele vai estar conosco o tempo todo. O Senhor, Ele o tempo todo busca o nosso bem, o nosso melhor. E quando eu coloco a minha alegria, a alegria verdadeira, o sentido da minha vida em Deus, a grande verdade é que eu nunca vou me decepcionar. Pode ser que Ele não faça o que eu quero, porque Deus não está sobre o meu direcionamento. Ao contrário, sou eu que me submeto à vontade dEle. Mas certamente Ele vai fazer o melhor. E se eu estiver ligado nisso, prestando atenção nesse alvo, eu vou me alegrar nele, mais do que isso. Eu vou ter esse renovo, eu vou poder experimentar também esse fortalecimento que vem de Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu me alegro nele, eu me renovo nele, eu me fortaleço nele. E aí, meu irmão, eu consigo fazer coisas tremendas, eu consigo caminhar
não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o amor dele. O segundo exemplo que Paulo chama a atenção para a gente é sobre a ansiedade. A ansiedade tem sido o mal do século e tem sido o grande roubador da nossa paz. Paz que todo mundo almeja, paz que todo mundo deseja, mas cuja ansiedade, aquele sentimento de querer experimentar hoje coisas que ainda vão acontecer, ou de sofrer hoje por aquilo que pode acontecer lá na frente. Quando o Senhor é Deus do tempo e Ele declara para a gente que basta cada dia o seu próprio mal. Paulo aqui deixa uma fórmula para a gente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas coloca diante de Deus as tuas necessidades, as tuas súplicas, aquilo que você não pode, as tuas impossibilidades, e deixa Ele ser Deus na tua vida. Deixa que Ele opera no tempo e na forma de te abençoar, de te alcançar, de maneira que você possa caminhar hoje, entregando tudo a Ele e andando leve. Porque você não pode mudar um fio de cabelo aqui, transformar ele em branco, preto. Sem a permissão de Deus, você não pode acrescentar um dia à sua vida. Então perceba que Deus está no controle de tudo. E se eu confio que Ele sempre faz o melhor, ore, coloque tudo que você precisa diante dEle, Ele nos incentiva a isso. Mas após isso, agradeça. Chore na presença de Deus, mas ao terminar, se levante, sacode a poeira, agradeça a Ele por ter te ouvido e saber que nenhuma das tuas orações é em vão na presença do Senhor. Se você conseguir caminhar nessa perspectiva de buscar o entendimento, de se alegrar em Deus e de colocar todas as expectativas, ansiedades diante dele, o que a palavra nos assegura através de Paulo é que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ou seja, mesmo que eu esteja vivendo ainda circunstâncias adversas, mesmo que ainda o Senhor ainda não tenha operado, mas saber que Ele me ouviu, que Ele tem o melhor e que no tempo dele Ele vai agir, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, vai fazer com que essa paz invada meu coração. E mais do que isso, Ele declara que essa paz de Deus, que excede a todo entendimento, a toda razão, ela vai guardar o meu coração, que é a fonte das minhas emoções, e a minha mente, que é a fonte da minha razão. Ou seja, eu vou estar em paz interior, e mais do que isso, eu também vou experimentar uma mente sã, renovada, que toma decisões, que analisa baseado em princípios bíblicos, em princípios de Deus, em situações de bom senso, ou seja, que toma as melhores decisões. Meu amado, minha amada, nesse dia, eu deixo essa mensagem para o teu coração. Tenha calma em Deus, espere em Deus, permaneça firme em Deus e deixa que o mais Ele fará na sua vida. Estamos confinados, sim, mas em adoração. Que Deus te abençoe, em nome do Filho amado Jesus. Amém.